Então é importante salientar que essas cartas, embora elas sejam endereçadas às igrejas naquela época, essas cartas elas são atemporais. Elas ecoam até os dias de hoje. E é impressionante que no final de todas as cartas, o Senhor sempre diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Então essas cartas, embora tenham um endereço a uma igreja, mas nós que estamos ouvindo, né, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, se a gente está ouvindo, é preciso compreender que essa carta também se aplica de alguma maneira a nós e à nossa realidade, né? Então, Tiatira, diferente de Éfeso, de Pérgamo, de Esmirna, ela não era uma cidade grande, ela não era uma cidade importante, mas ela era importante para o Senhor Jesus, porque a essa igreja foi dedicada a maior carta. Se você for comparar o tamanho das cartas às sete igrejas, você vai perceber que a carta para Tiatira é a maior delas. Então, aos olhos humanos, Tiatira é quase que insignificante, porque não tinha templos de adoração como existiam em Pérgamo, em Éfeso, não tinha comércio forte, não tinha teatros, não tinha bibliotecas, não tinha uma cultura, e o próprio tamanho da cidade era pequeno. Mas nós vimos no começo do Apocalipse, na introdução a esse livro, que o Senhor passeava, como passeia ainda hoje, e tem nas mãos, né, os sete castiçais, sete estrelas. Então nós vemos que, independente da igreja ser considerada aos olhos do mundo como uma igreja próspera, ou não, como era Esmirna, o Senhor tem andado nessas igrejas e ele tem cuidado dessas igrejas. E o cuidado dele, inclusive, em estipular prazo para algumas dessas igrejas, como nós vimos nas cartas anteriores. Então, nós vimos que para Deus não importa o tamanho da igreja, não importa a localização da igreja, não importa o quanto aquela igreja é próspera ou não. Para os apóstolos que instalaram essas igrejas, as cidades eram, de certa forma, ah, escolhidas a dedo. Eram cidades estratégicas. E você pode até me perguntar assim, mas você acabou de dizer que a cidade não tinha muita importância aos olhos humanos. Mas você vai entender por que, que era uma cidade estratégica. Tiatira, ela funcionava como se fosse um entreposto. Sabe quando a gente cruza um estado para o outro? A gente viaja muito de carro, eu e Silvia, a gente passa de um estado para o outro, tem sempre um posto da Secretaria de Fazenda, que confere aquelas mercadorias, se você está levando mercadorias, ou seja, é um entreposto, é um lugar de passagem, é um lugar de trânsito. Então, Tiatira, apesar de pequena, ela era esse lugar que, para você ir para as outras cidades, você teria que passar por ela. Então, foi criado em Tiatira uma espécie de guarnição armada para proteger principalmente Pérgamo. É como se Tiatira fosse aquela guarita que a gente vê em condomínios, que fica lá do lado de fora, mas que é responsável em proteger quem mora naquele condomínio. Então, Tiatira era mais ou menos isso. E por lá passavam todos os mercadores, todas as mercadorias que vinham da Europa para a Ásia ou que saíam da Ásia para a Europa. Essa era a importância de Tiatira para os apóstolos, por isso a igreja lá foi instalada. Mas para o Senhor Jesus, não importa. Não importa o tamanho, não importa se é próspera, se aos olhos humanos é rica ou se é pobre, não importa. O que importa é que essa igreja seja noiva. E ele, como noivo, ele vai olhar para ela com outros olhos, completamente diferente dos olhos humanos. Então, Tiatira era importante, sim, para o Senhor. Era muito importante para o Senhor.
apesar de não ser essa cidade que tem todos os atrativos das outras cidades que nós estudamos aqui nos nossos encontros passados. Então, falei um pouquinho de como era Tiatira, a localização, e fora o fato de ser um entreposto, de ser um local de passagem, existiam em Tiatira duas atividades econômicas muito importantes para a época, né? A primeira dela era uma atividade têxtil, muito rudimentar, mas têxtil. E a segunda atividade era uma atividade metalmecânica, né? Uma cidade onde se trabalhavam metais, se produziam peças de metais. Essas eram as duas grandes atividades de Tiatira. Não tinha templos aos deuses pagãos, não tinha templo de adoração ao imperador, não tinha nenhum atrativo cultural, não tinha absolutamente nada. Mas para o Senhor, ela era muito importante. A Bíblia confirma essa atividade econômica de Tiatira lá em Atos, quando fala sobre Lídia. Eu falo aqui a um público eminentemente feminino, e quando você vai ler sobre Lídia, você descobre que Lídia era de Tiatira. Mas que na conversão de Lídia, ela não estava em Tiatira. Se não me falha a memória, ela estava em Filipe. Né? Filipe foi o endereço para o qual o apóstolo Paulo enviou aquela carta que nós conhecemos como Filipenses. Então a gente vê como era movimentado esse trânsito de pessoas que passavam por Tiatira ou que saíam de Tiatira para comercializar seus produtos fora, como é o caso de Lídia, né, que era, se não me engano, vendedora de púrpura. Então nós já nos localizamos com relação à cidade, a sua atividade, como funcionava a igreja. Vamos agora fazer a leitura e depois a gente vai fazer o devido comentário. Capítulo 2 do Apocalipse do apóstolo João, no verso 18, assim nos diz: Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Eu disse a vocês que um dos propósitos do livro todo de Apocalipse, a revelação de Apocalipse, é revelar o Senhor. E ele sempre se apresenta toda vez que ele escreve uma carta. Vocês vão ver sempre a apresentação dele dizendo quem ele é. E alguém pode perguntar assim, mas eles não sabiam quem era o Senhor Jesus? Eu lembro mais uma vez que essas igrejas foram, boa parte delas, elas foram instaladas pelo apóstolo Paulo. E quando foi escrito essa carta, já havia passado já muitos anos do ministério de Paulo. Então as pessoas com o tempo, elas tendem a esfriar um pouco na sua fé. João era o remanescente dos apóstolos, o único que foi poupado. E naquela época, ele era das figuras da igreja a mais respeitável. João era o que tinha mais credibilidade. João tinha tanta credibilidade que o imperador não deu ordem para que ele fosse morto, com medo de que se criasse mais um Marte. Por isso que João foi exilado, foi preso, foi colocado em uma ilha prisão, por essa razão. Então o Senhor sempre se apresenta. E quando João, pelas mãos de João, o Senhor se apresenta novamente, é como se ele dissesse para aquelas pessoas cuja fé estavam esfriando, e isso não acontece só naquela época, isso é comum acontecer nos nossos dias. Tem dias difíceis para a gente, que a gente não tem a compreensão de que a gente está aqui para passar por essas tribulações, e que às vezes, se você não tiver firmado na rocha, você vai esfriar ali na sua fé. Né? Tem um louvor aí que os irmãos dizem assim, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Então é mais ou menos por aí. É você se lembrar que o Senhor já tinha dito isso. Então é como naquela época, como se o Senhor estivesse lembrando, gente, eu estou me apresentando aqui para vocês, para dizer para vocês que eu sou o mesmo
Eu sou aquele mesmo que foi pregado na fundação da igreja. Eu não sou diferente. Em certas cartas ele diz que ele é o que foi, o que é e o que há de vir. Então o Senhor ele não muda, mas o povo às vezes esquece de quem ele é. Por isso que no começo das cartas ele se apresenta como está se apresentando aqui. Estas são as palavras do Filho de Deus. Ele se apresenta ao seu povo, à sua igreja, à sua noiva. Quando ele diz assim, cujos olhos são como chama de fogo, em algumas Bíblias você vai ver, em algumas versões você vai ver chama de fogo penetrante, porque esse é o sentido. Quando ele fala que os olhos são chamas de fogo, é porque essa chama de fogo, ela penetra, ela não é aquele olhar superficial, não é aquele olhar de desdém, é aquele olhar direto, né? É quem olha direto, é quem tem aquele olhar penetrante. E ele diz, e os pés como bronze reluzente. Vocês lembram que eu falei para vocês ainda há pouco que Tiatira tinha duas atividades econômicas, e uma delas era metal mecânica, né, que se mexia ali com metais. Então o Senhor, para facilitar a compreensão da sua palavra, ele usava desse tipo de linguagem que o povo estava acostumado a lidar no seu dia a dia. Ele usou isso no seu ministério quando aqui ele esteve em vida. O exemplo disso são as parábolas, em que ele as contava no sentido de facilitar a compreensão do povo daquela época. E ele aqui nessa visão, a João, ele também usa dessa linguagem para que o povo entenda quem ele é e o que ele está falando. Verso 19 assim nos diz, conheço as suas obras, o seu amor. Para alguém conhecer, é preciso ele estar imbuído ali, é preciso ele estar dentro, é preciso ele estar, como ele mesmo disse no início do livro, ele está circulando no meio daquelas igrejas. Conheço as suas obras, o seu amor. Olha que coisa bonita. A sua fé e o seu serviço e a sua perseverança. Então nós sabemos que isso é levado muito em consideração como obra para o Senhor dentro de uma igreja. A perseverança, ou seja, apesar da opressão, eu continuo perseverando, eu continuo tentando, eu continuo insistindo. O serviço, né, ou seja, os irmãos que serviam naquela igreja, ele fala da fé, e a fé nós sabemos que ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, é o caminho que nós encontramos para ter fé, e é engraçado que muita gente diz assim, às vezes, para a gente, pregador, como é que eu faço para ter mais fé? E a resposta é simples, ouça a palavra de Deus, porque a própria palavra dele diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Continuando a leitura. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Olha aqui como isso aqui é interessante, porque na primeira carta ele manda Éfeso lembrar do primeiro amor, né? Ou seja, em Tiatira foi ao contrário. A igreja começou assim meio, sei lá, meio devagar, e depois a igreja começou a ter mais ânimo, a ter mais foco, ou como dizem os irmãos pentecostais, ter mais fogo. E os historiadores dizem que quando essa carta foi escrita, essa igreja deveria ter aproximadamente 40 anos, 4 décadas de existência. Então, ao contrário de Éfeso, ela não começou naquela coisa boa do primeiro amor, né? Gostosa do primeiro amor, quando a gente se converte, que a gente quer estar com todo o gás, que a gente quer servir e quer falar do amor de Deus para todo mundo. Pois é, Tiatira teve isso, mas não no primeiro amor. E o Senhor faz essa observação. Verso 20. No entanto, então o Senhor faz ali o reconhecimento da igreja, e aí ele vem com a advertência. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel. Eita, Senhor. Aquela mulher que se diz profetiza.
Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Eita Deus! No começo dessa live, a minha esposa falou sobre Jezabel. E essa Jezabel aqui, citada, nós não temos a certeza de que se tratava de uma mulher com esse nome ou aquele arquétipo da Jezabel lá do Antigo Testamento, esposa daquele rei, né, que Elias combateu, esposa de Acabe. Às vezes você vê uma irmãzinha que exagerou ali muito na maquiagem, e a primeira coisa que você fala é chamar essa irmã de Jezabel, né? Mas Jezabel foi muito mais do que isso. E Jezabel, não, o mal que ela era e o que ela fazia não dizia respeito somente a ela, mas também a seu marido. São aqueles esposos que são dominados, que são mandados, né, por suas mulheres. Então, Jezabel não tem nada a ver com esses exageros de maquiagem, de apetrechos, não. Jezabel é aquela mulher que conquista pela sensualidade, é aquele sistema que conquista pela sensualidade, e que essa sensualidade leva principalmente à prostituição. E é preciso a gente dizer aqui que prostituição não é só a questão carnal. No Antigo Testamento, a gente vê o Senhor se dirigindo à raça eleita, se dirigindo ao seu povo, se dirigindo a Israel, e dizendo que o seu povo havia se prostituído. Então, prostituição, no aspecto bíblico, é muito mais amplo do que aquele que a gente fala. Quando o Senhor diz que o seu povo havia se prostituído, o povo havia trocado o único Deus por outros deuses. A história de Israel, que é o povo de Deus, é muito interessante, né? As pessoas às vezes esquecem que durante algum período Israel foi idólatra, né? Israel ela adorou, ela idolatrou outros deuses e pagou um preço alto por isso, né? Muito alto. Mas vamos voltar aqui à nossa leitura. Então essa mulher Jezabel, que se dizia profetisa, ela estava no centro, no meio da igreja. Ela estava dentro da igreja. Nas igrejas anteriores que nós estudamos aqui, nós vimos que essa influência ela vinha principalmente de fora. Tinha dentro, tinha os nicolaítas, que nós já vimos aqui. O Senhor também usa a figura de Balaão também, que estava dentro, mas em Tiatira, o Senhor nos fala como se essas doutrinas perpetradas por Jezabel já estivesse enraizada dentro da igreja. Nós vimos que Tiatira não sofre aquela opressão do império, não tem aquela perseguição do império, mas ela mesmo é a sua perseguição. Ela mesmo é que se oprime por conta de uma doutrina. Mas que doutrina eram essas e quem eram as pessoas que seguiam essa doutrina? Nós vimos em outras igrejas que o Senhor, quando faz advertência, ele não faz advertência somente a quem não está nos seus caminhos. Ele faz advertência a quem é conivente, a quem permite. Em Tiatira tudo é diferente. Nós vamos ver mais adiante que quem está dentro da igreja, mas não participa, o Senhor não põe o peso da mão dele sobre essas pessoas. Então, quais eram essas doutrinas levadas por Jezabel àquela igreja? A gente vai entender seguindo mais um pouquinho a leitura. Tem um ponto aqui, queridos, que eu quero comentar com vocês, que é no final do verso 20, que ele diz assim: e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Muita gente pega esse verso e isola para justificar muita coisa hoje, mas o apóstolo Paulo,
em uma doutrina anterior a essa, a João, ele, ele fala que quando você souber de algum alimento que é sacrificado aos ídolos, você ora e você abençoa aquele alimento. Nosso Senhor Jesus, ele nos disse que pode nos fazer mal não é o que entra pela nossa boca, mas é o que sai. E quando ele fala que é o que sai da nossa boca, ele fala que é aquilo que vem do coração. Né? Lembram que lá atrás a gente já ouviu falar assim? De tudo que puder cuidar, cuida do teu coração, que de lá, de que tudo provém, que tudo vem de lá. Então o Senhor já havia nos alertado, e o apóstolo Paulo também, de que orando por esse alimento e abençoando, ele perde essa, esse simbolismo de ser uma oferenda. Mas por que está aqui? Por conta do contexto. Porque o que acontecia era imoralidade sexual junto com os alimentos sacrificados aos ídolos. E quando a gente fala em alimento sacrificado aos ídolos, não era como a gente vê hoje de algumas religiões de matriz africana, em que eles oferecem ali os alimentos aos seus ídolos e deixam lá. As famosas encruzilhadas, né, ou despachos. Nessa época, não, queridos. Os alimentos eram oferecidos aos ídolos do panteão romano e em seguida eles se alimentavam, eles comiam aqueles alimentos. Por isso que o Senhor faz essa citação aqui, no final do verso. Mas vamos continuar a leitura para a gente entender um pouco quais eram as doutrinas de Jezabel. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Verso 21. Mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometerem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Olha aqui a justiça de Deus. Matarei os filhos dessa mulher. Quando a gente fala de filhos, biblicamente, nem sempre são filhos biológicos. Vocês verem o apóstolo Paulo chamando Timóteo como seu filho na fé, e até hoje a gente encontra algumas pessoas às quais a gente teve a satisfação de pregar o evangelho, e a pessoa dizer assim: "Ah, sou filho na fé da pastora, eu sou filho na fé do pastor". Então, biblicamente, nem sempre filho é o filho biológico. Às vezes é aquela pessoa para quem você prega e aquela pessoa acaba te seguindo. E nós vemos aí o quanto isso é perigoso. O quanto é perigoso você dar ouvidos a doutrinas demoníacas. E essas doutrinas demoníacas, elas eram pregadas dentro da igreja, não era fora. Eles não faziam isso aqui fora. Eles faziam dentro da igreja. Não era fora. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes. Em algumas versões vocês vão encontrar o termo rins, né? E corações. Foi um pequeno problema de tradução. Então vamos lá. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então, essa era a doutrina de Jezabel. Qual doutrina, pregador? Conhecer os profundos segredos de Satanás. Ah, mas se eu pegar e for fazer teologia, eu vou estudar, tem uma cadeira que a gente estuda só sobre Satanás. Isso não é conhecer os segredos de Satanás?
Não. O que ela pregava? Ela dizia dentro da igreja o seguinte, queridos. Ela dizia assim: para você vencer Satanás, para você vencer o pecado, você precisa conhecê-lo. E para você conhecê-lo profundamente, para você conhecer os seus segredos, só tem uma maneira: é você pecar. Então ela estimulava as pessoas a pecar, dizendo que era necessário as pessoas pecarem para conhecerem Satanás, para saberem do mal que ele poderia fazer, e daí o Senhor iria derramar graça. Então essa era a pregação de Jezabel dentro da igreja. E o que é engraçado é que o Senhor fala que ela pregava isso aos servos dele. E olha que interessante isso, queridos. Se o Senhor faz uma advertência aos filhos dela, sejam eles biológicos ou na fé, essa fé que ela pregava, o Senhor está nos dizendo que muita gente acreditava nisso, que muita gente acreditava nessa doutrina dela, que a forma que você tem para poder combater o pecado é pecando. E a forma que você tem para poder saber como Satanás pode ser astuto é você mergulhando nos segredos dele. E isso era pregado dentro de uma igreja por um ser que se dizia profetiza. E isso é muito sério. E nós vamos entender a seriedade disso quando nós formos fazer a aplicação dessa carta aos dias de hoje. Continuando o verso 25, diz assim: tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. E o que eles tinham? Eles tinham amor, eles tinham fé, eles tinham serviço. O Senhor não mandou eles fazerem absolutamente nada demais. O Senhor não disse a eles: ó, façam uma campanha de 7 dias, façam assim, assim, assim. Não, o Senhor disse: ó, pegue-se o que vocês já têm, a fé que vocês já têm, ao serviço que vocês já têm, a perseverança que vocês já têm, até que eu volte, até a volta dele. E o que é engraçado, queridos, porque esse amor, esse serviço e essa perseverança podia levar esses crentes do primeiro século à morte. No nosso estudo passado, o Senhor faz uma lembrança de um Marte, né, lá da igreja em Pérgamo, que morreu dentro de um touro de bronze, mas não negou o Senhor. Ele não abriu sua boca para dizer que César era o Senhor. Ele continuava dizendo: Jesus é o meu Senhor. Então, quando o Senhor falava a essas igrejas que permanecessem com o que eles tinham, o Senhor não promete a eles, naquele momento, que eles não estariam livres dessa perseguição. Vamos continuar a leitura. Depois a gente faz a aplicação. Aquele que vencer, agora vem a promessa, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. E é importante a gente ver esse texto, ler esse texto, e não fazer uma aplicação de imediato para os nossos tempos. Pregador, tem algum problema fazer logo de imediato? Tem. O que você tem que passar primeiro, o que o autor quis falar naquele momento. E quando ele fala assim: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Não era aquele tempo, queridos. Não era sobre aquele tempo. O império ainda continuou durante muito tempo. Mas era um tempo vindouro. Era o tempo em que o Senhor irá voltar e que ele irá reinar. E olha que coisa maravilhosa, o Senhor está fazendo uma promessa àqueles que resistirem, que ficarem resistindo, a dizer assim: vocês irão reinar comigo. Vocês irão reinar comigo sobre as nações, sobre todas as nações, quando eu voltar. Quando eu voltar. Ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Nós vemos aqui a justiça do Senhor.
ele traz novamente aqui, como foi feito no Antigo Testamento, a figura do vaso de barro, que pode ser firme, mas também pode ser quebrado. E mais importante do que o vaso é o oleiro, é aquele que faz, é aquele que pega o barro, aquele que põe na roda, aquele que vai passando a mão, é aquele que tira as impurezas, é aquele que põe no fogo, e quando não tem nenhuma impureza, aquele vaso é um vaso aprovado. Porque se tiver alguma impureza, a gente sabe que o fogo faz com que aquele vaso se quebre. Então o Senhor traz à memória novamente o que foi falado lá no Antigo Testamento. Mas quando ele fala o cedro na mão e que vai quebrar esses vasos, ele fala sobre a sua justiça. A justiça dele sobre aqueles que não obedecem. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. E o final desse verso, verso 28, é muito intrigante. Então, o que será que o Senhor quer dizer quando ele diz assim, eu também lhe darei a estrela da manhã? Porque a autoridade ele já tinha nos explicado anteriormente que você iria participar com ele, desse reinado dele, dessa justiça dele. Mas o que é essa estrela da manhã que ele fala? É a glória dele. Então o Senhor faz uma promessa a essa igreja que aos olhos dos homens, era insignificante, de uma cidade que não tinha muita importância, mas para ele era importante. E era importante principalmente para aqueles que não cedessem às doutrinas de Jezabel. Essa promessa não é para todos. Ao contrário do que ela pregava dentro da igreja em Tiatira, essa promessa são para aqueles que ouvem a voz do Senhor. Assim ele termina a carta. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja de Tiatira? Será que nós temos esse ouvido para ouvir? É a primeira pergunta. É a primeira pergunta. Essa igreja, além de Jezabel, ela padecia porque uma parte da sua liderança se rendeu ao que os historiadores chamam de grêmios ou instituições, ou que nós poderíamos chamar nos nossos tempos de sindicatos. Pelo fato de Tiatira ser um entreposto, ser uma passagem de muitos tipos de comércio, cada comércio desse criou um grêmio, como se fosse um sindicato. E cada sindicato desse, cada grêmio desse, eles tinham um deus que seria o seu patrono. Sabe aquela história de padroeiro, que o pessoal tem até hoje? Nessa época, para vocês verem, né? Nessa época, essas entidades, elas também tinham os seus patronos. Só que os seus patronos, eles não eram como alguns padroeiros hoje, tipo Santo Antônio, que é uma cidade aqui do interior do Ceará, São Francisco, de Canindé. Não, naquela época, os padroeiros dessas agremiações, desses sindicatos, eram os deuses do panteão greco-romano. Então, para você viver naquela cidade, você tinha que, de alguma forma, se você quisesse ter algum êxito financeiro, fazer parte desses grêmios. E esses grêmios se reuniam mensalmente, primeiro para fazer essas festas que o senhor falou aqui, onde eram oferecidas comidas aos deuses e eram praticadas perversões sexuais. Queridos, a gente vê muito disso em todo o Novo Testamento. Paulo faz um alerta muito sério à igreja em Corinto a respeito disso. E nós não vemos só isso só no Novo Testamento, não. Nós vemos essas práticas de prostituição junto com
adoração a deuses pagãos. Inclusive, em Corinto existiam as prostitutas sacerdotisas, em que você pagava para praticar ato com aquela mulher, achando que o ato sexual que você estava fazendo com ela iria agradar os deuses, entre aspas, que aquela mulher representava. Por aí vocês podem ver que loucura era aquele tempo, que loucura foi aquele tempo. Então nós vemos que Tiatira, apesar de uma igreja pequena, ela estava sob essa influência não do império, mas do poder financeiro. Se eu tenho uma vida aqui, se de alguma forma eu comercializo, como foi o caso de Lídia, que vendia púrpura, eu vou participar de algum sindicato, senão o pessoal vai me colocar de lado. Mas participar desse sindicato não faz mal nenhum. Eu vou lá numa reunião deles, tem lá o pessoal praticando orgias, tem lá o pessoal oferecendo comida aos deuses, depois serve, a gente come, mas eu não vou me contaminar, não. Pois é, esse é o problema. Esse é o grande problema. Porque isso estava dentro da igreja. E alguns líderes da igreja, para não fugirem da vida econômica da cidade, acabavam participando disso. Por isso que Jezabel encontrou dentro da igreja o espaço para desenvolver a sua doutrina. Por isso que ela começou a ensinar dentro da igreja que não tinha nenhum problema a prostituição e o pecado de cunho sexual. Por isso que ela começou a ensinar dentro da igreja de que para que você possa receber a graça do nosso Senhor, você precisaria conhecer os segredos de Satanás, e a forma que você tinha de conhecer o segredo era pecando. E muita gente acreditava nisso. Muita gente. O Senhor enfatizou aqui que o que estava dentro da igreja era uma doutrina diabólica. E que o povo de Deus, naquela época, eles eram estimulados a acreditar naquela doutrina para poder fazerem parte de um grupo. E esse grupo não era um grupo de cunho filosófico, não, era um grupo de cunho econômico. Ou seja, o dinheiro passou a contar muito mais do que os princípios de que todos os ensinamentos de Cristo. E eles começaram a fazer essa mudança como quem não tem, como quem não faz mal nenhum. E ao contrário das igrejas estudadas até agora, o perigo não vinha de fora, vinha de dentro. O que mais nós vemos hoje é cada vez mais a gente sentar para escrever um sermão, fazer um esboço, para pregar para quem já está dentro da igreja. E alguém pode se perguntar assim agora, nesse momento. Ah, mas espera aí. A mensagem não é para quem está fora? Lembram que eu falei para vocês a forma que o Senhor tinha de se comunicar, que ele usava a parábola para facilitar a compreensão? Vocês lembram da parábola do filho pródigo? E vocês lembram que a mensagem dizia respeito a dois filhos? E vocês lembram que quem entendeu a mensagem foi o filho que estava fora? E o filho que estava dentro, o filho que ficou, o filho que estava no lar, ele não entendeu? Por isso que Tiatira é muito importante. Essa carta é muito importante nos dias de hoje. Vou trazer só um texto para vocês aqui que está em 1 Coríntios 11, verso 2, que assim diz, ó. Apóstolo Paulo falando. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido. Paulo falando à igreja. Se você é a igreja de Cristo, se você faz parte desse corpo, se você é um membro do corpo de Cristo, essa mensagem é para você. É Paulo dizendo para você. O zelo que tenho por você é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi, prometeu a igreja, a um único marido. Quem é o marido? Cristo.
querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar, era a preocupação do apóstolo Paulo, é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Paulo estava falando também a uma igreja. A preocupação de Paulo era o desvio daqueles crentes dentro da igreja. Não era fora. A influência que Paulo estava se referindo aqui não era a influência de quem estava lá fora. É de quem estava dentro da igreja. 1 de João, capítulo 2, verso 18, assim diz, filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado por onde conhecemos que é a última hora. Saíram dentre nós, saíram do nosso grupo, mas não eram dos nossos, ou seja, estavam infiltrados. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, ou seja, não tiveram aquele amor, aquele serviço, aquela esperança e aquela perseverança. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Evangelho do Senhor, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, verso 15, que diz assim para a gente: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Lobos devoradores. Vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. E sabe, queridos, as pessoas têm reconhecido, as pessoas têm visto quem está infiltrado. O problema é que a gente continua agindo como Tiatira, a gente continua dizendo assim, não, mas isso aí não vai causar muito problema. Não, mas isso aí é só para chamar mais jovens. Não, isso aí faz mal. Eu vou usar aqui um exemplo, que muita gente aí vai se sentir um pouco enojado, mas eu vou usar um exemplo muito pessoal. Antes de eu amputar, eu fiz 12 cirurgias, 13 com a minha amputação. E a 12ª cirurgia foi uma cirurgia plástica. E é uma das cirurgias onde você tem que ter mais cuidado, porque era feito enxerto. Eles retiravam pele de uma parte da minha perna para colocar em outra, que estava literalmente aparecendo meus ossos. Então eles precisavam fechar, não tinha mais pele, e eles vinham para uma parte da minha perna e eles retiravam a pele, né, um pedaço de pele, e levavam para aquele local onde precisava fechar. E é um pós-operatório muito doloroso. E além de ser um pós-operatório muito doloroso, é diferente dos outros. Porque para aquela pele se fixar naquele local onde ela foi posta, eles não fazem curativos todos os dias. Então, às vezes, começa a sair um mau cheiro. Junto comigo,
na enfermaria, tinha um outro rapaz que passou pelo mesmo processo. E pelo nosso azar, o ar-condicionado, ele pifou. Então, a porta daquele setor, daquela enfermaria, tinha que ficar aberta. E aí começou a aparecer mosca. E eu sempre tive um problema muito sério com inseto, assim, com mosca e tal. Mas esse rapaz não. Então ele permitia que as moscas sentassem por cima do curativo dele, que era um curativo da perna toda. E eu não permitia de maneira nenhuma. Eu era muito chato. Eu sou um cara chato até hoje, mas eu era mais. E eu não permitia, e eu ficava aflito, e eu ficava banando, e não sei o que mais, aquela situação toda. E ele dizia assim, ó, faz mal não, tá protegendo aí a gaze, a atadura tá protegendo. Só, queridos, que aquela mosca, ela sentava em cima daqueles curativos dele, que por fora estavam limpinhos, e ela depositava lá a sua larva. E eu não sei se Silvia estava comigo nesse dia no hospital, acho que não, acho que era uma tia minha. E teve um dia em que ele começou a sentir movimentos do curativo dele, como se fossem coisas se mexendo. Ele ficou desesperado, começou a chamar a enfermeira, o médico veio, quando tiraram o curativo dele, foi uma das cenas mais que eu já presenciei na minha vida. Quando tiraram o curativo, de dentro da, da ferida dele lá, o médico começou a tirar aqueles bichinhos, sabe? E colocar assim num copo com. E por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque a contaminação de Tiatira e a contaminação que existe hoje nas igrejas é mais ou menos por aí. É o que vem de dentro, causado por algo que você acha que não vai te causar nenhum mal, que não vai te fazer nada, e que você começa a tolerar. Você vai tolerando, tolerando, tolerando. Quando você percebe, isso está entranhado dentro de você. Está entranhado dentro de você o que, de forma natural, não era para ser. Então, a carta Tiatira, ela é muito atual. Ela é muito atual para que a gente, as igrejas, ela é muito atual para que a gente olhe para esses mestres, para esses que vêm com parecidos com cordeiro, mas são lobos, como diz o Senhor Jesus. Ela é muito atual porque a promessa que foi feita para aquela igreja, ela ecoa e ela é feita para nós nos dias de hoje. Que o Senhor possa derramar mais e mais da sua palavra na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa abrir o nosso entendimento, para que a gente possa ter discernimento de saber quem está levando a mensagem, quem está pregando, que doutrina é, se aquela doutrina é uma doutrina saudável, se a revelação daquele Espírito procede de Deus, porque Ele mesmo disse para a gente fazer prova para saber de onde procede. Então, o alerta à igreja de Tiatira é o alerta que vigora até os dias de hoje. Não é só uma carta para a igreja daquela época, é uma carta para a igreja do ano de 2022, da era cristã. Então, espero que o estudo de hoje tenha sido proveitoso. E quando você ouvir uma mensagem pregando sobre Apocalipse 2, sobre a carta à igreja de Tiatira, você já tenha alguma compreensão de que cidade era essa, do que entrou dentro daquela igreja, das advertências que o Senhor fez e também das suas promessas,
Aí você vai ouvir a mensagem que o pregador vai trazer e você vai ter maior compreensão e mais discernimento. Amém? Povo de Deus. Santo Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma vez ter essa oportunidade de conhecer a Tua palavra, de entender a Tua palavra. Obrigada, meu Deus, pela vida do pastor Ederli, pela vida da pastora Silvia, pelos ADMs aqui presentes, por cada um, Pai, que doou o seu tempo para o conhecimento da Tua palavra, para crescer, para alimentar. Que todos, Pai, tenham uma noite de descanso, uma noite abençoada pelo Senhor. Cubra, Senhor, os meus irmãos com o sangue de Jesus. Coloque seus anjos acampados, meu Pai, na porta, na casa de cada um. Agradeço, Senhor, mais uma vez por essa noite, por esse dia. Amém.